Deixa eu entrar alguém. Ai, nossa. Oi. Oi, oi. Por favor, pessoal, voltem. Eu esqueci de uma coisa muito importante. A conversa estava tão boa que eu esqueci de uma coisa muito importante. Que o Instagram, ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo limitado de live. Então, depois desse tempo, cai a conexão. E eu esqueci disso. Tava tão boa a conversa que eu esqueci de monitorar o tempo. E passou batido. Vamos lá. Vamos deixar a Sandra voltar, que aí a gente continua. Oi, Clarice, eu esqueci do tempo, que eu esqueci que eu tenho limite do tempo, tá vendo? A conversa estava muito boa, eu esqueci. E aí caiu a conexão. O Instagram automaticamente finalizou a conexão. Mas é que tava boa, né? Tava ótimo escutar a Sandra. A Sandra é maravilhosa. Vamos esperar ela entrar de novo. Tá bom? Tinha uma pergunta da Raquel, que era sobre como que as universidades poderiam trabalhar pautas ou trabalhar melhor a questão indígena ou antirracista dentro das universidades. E ela estava falando da experiência dela na universidade, que ela é filiada, né? Bom, acredito que realmente tudo tem sido muito, muito novo dentro de tudo, né? De todos os contextos, assim, inclusive do contexto universitário, do contexto da academia. Por isso que é tão importante a presença de alunos indígenas dentro desses cursos, para que esses temas possam ser provocados, né? Esses alunos indígenas servem como esse gatilho para provocar reflexões a partir das nossas experiências enquanto indígenas. Claro, a academia sempre foi ocidental, enfim, né? E pouco aberta a conhecimentos que não fossem conhecimentos estruturais desse pensamento acadêmico. Eu vou chamar a Sandra de novo. Então, os indígenas são base atrito, assim, para que esses cursos e professores comecem a pensar mais sobre seus conteúdos. Oi, Sandra. Então, tá falando pro pessoal que a conversa estava tão boa que eu esqueci que o Instagram ele tem um tempo limite de conversa. Depois desse tempo eu esqueci disso. Né? Mas enfim, você quer voltar do que você estava falando? Você estava falando sobre esse conhecimento do espírito da floresta, que muitas vezes quem não é indígena não consegue, né, entender tudo isso. Então, é que eu estava falando isso, né? Que na verdade teria que compreender essa percepção, né, a partir do próprio indígena. Por exemplo, nós estamos falando que nós Guarani temos aquela ideia do Idiara, né? Idiara da natureza, ou Idiá, o Umbeá fala Idiá, que seria o espírito, né? O espírito da natureza. Então, quer dizer, o rio, né, por exemplo, eu lembro que os meus avós falavam que quando você vai no rio, você vai ter que fazer um tipo ritual para você chegar, como chegar direitinho, não é você chegar de qualquer maneira, na fonte da água, você não pode chegar de qualquer maneira na pedra tem Idiara, pedra tem espírito, e aí eu lembro que tudo isso tem uma explicação, e os indígenas, elas fazem ritual, cada um tem a sua forma de fazer ritual, exatamente para lidar com isso, né? Para saber lidar com isso. Então, por exemplo,
o Davi, com o Penal, fala que é o Chapiri, né? Da mesma coisa que a gente fala também do Idiara, o Idiá, né? Então, eu acho que uma das coisas que é super importante, que todo deveria saber, é essa questão do Idiara, né? E o que seria Idiara? Cada um tem uma forma de explicar, mas isso depende de cada língua, né? Mas todo mundo fala sobre isso, né? Igual aquela questão da mãe terra, todo mundo fala, mas cada um tem uma forma de explicar isso, né? Então, eu acho que, não que outro é diferente, mas a forma da própria língua tem a ver com isso, né? Própria língua, né? Então, eu acho que, mas isso é importante ser sentido e vivido. Não adianta você falar, conhecer, eu conheço. Mas e aí, se você não pratica, se você não... Como que é isso? Como que, às vezes, pode... O próprio ambientalista deveria saber disso, né? Porque eu fico irritada uma vez, eu falei num grupo que estava vários ambientalistas discutindo isso, o próprio Juruá, ambientalista, que tem sabedoria científica, né, sobre ambiente, essa coisa toda. Aí, eu fiquei muito triste, porque às vezes eu posto irritadas coisas no meu Facebook. Normal. Porque aí eu lembro que, eu não me lembro em que ano que meus parentes, Guarani do Paraná, foram na reserva ambiental, né? Foram lá para retirar a taquara, porque taquara, uma das coisas que a taquara é importante para os Guarani, lembro disso. Para fazer o instrumento musical das mulheres, e muitos também fazem cestaria do taquara, ou outras coisas do taquara. Então é muito relevante para a gente, para o nosso conhecimento também é taquara, né? Aí eles foram 3 parentes, Guarani, eu me lembro, saiu até reportagem disso, foram para retirar a taquara, eu acho que cada um tiraram 3, né? Então eles retiraram 15 taquara, né? Aí eles foram presos, tinha que pagar não sei quanto mil, multa, que não sei o quê. Caraca, eu fiquei tão revoltada com isso. Como é que os trator passam em cima da Amazônia inteiro e ninguém foi preso? Ninguém pode pagar nada. E agora um indígena, ou 3 indígenas, foi lá para tirar a taquara, né? E aí foram presos. Então, esse equívoco que acontece toda hora, todo dia, que deixa a gente tão... Eu fico revoltada com isso. Então, como que a gente pode... Como que esse Juruá pode contribuir... entender o que é isso. Não é só chegar e falar, prender os indígenas porque foi lá, desrespeitou reserva ambiental, que não sei aonde, reserva, não sei o que era aquela reserva, né? Então, é muito equívoco, sabe? Então, eu acho que isso, pelo menos, como que... não existe uma única forma de contribuir. Eu acho que existe várias formas de contribuir, né? Entendendo esse espírito, né, da natureza. Eu acho que todos nós indígenas vamos isso. Essa é uma questão da luta maior de todos. Eu acho que o que nos une exatamente essa questão. Então, eu acho que é isso, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, é isso. E outra, eu já tenho aqui. Era que ele ouviu um programa do Daniel Munduruku falando que os brancos, os não indígenas, não saberem falar uma língua indígena era uma grande perda para eles, né? De entendimento, acho que é de entendimento das coisas também, né? Porque hoje nós temos 2 contextos indígenas, né? Indígena do contexto urbano e contexto aldeado, que são desafios, né? Só que o desafio, eu diria o seguinte, são dúvidas, porque, por exemplo, os que estão no contexto urbano, exatamente por conta disso, é difícil de buscar a sua ancestralidade na própria, já nasce numa cidade, numa prisão, né? Que já não... que foi invadido, na verdade. A aldeia, por exemplo, no Rio de Janeiro, é cemitério
indígena, cemitério da aldeia. Então, é engraçado, isso é bem apagado, né? Ninguém fala muito sobre a questão indígena aqui. É difícil a gente levantar alguma coisa enquanto a gente não falar sobre ela, né? Então, eu acho que são vários pontos, né? Vários mãos, digamos assim, que a gente tem que juntar. Uma coisa é a gente falar sobre esse cemitério e outros que também falar sobre essa questão dos indígenas, aldeado, que ainda permanece muitas coisas, embora que foram várias violências, mas ainda permanece essa sabedoria. Eu acho que hoje, né, atualmente, eu acredito que sabemos disso, mas temos que encarar de uma forma coletiva, de uma forma de escuta. Eu acho que isso é fundamental, né? Claro que os que já perderam a sua própria língua materna, por exemplo, os tupiniquim, né, que eu falei no começo, lá no Espírito Santo, eles perderam totalmente, né, a língua, mas eles vivem ainda o tupiniquim. Por isso que eu acredito que a língua pode ser não falado, mas pode ser vivido, né? Então, muitos tupiniquim, eles não vivem de um jeito específico, não é por não falar a língua que se tornou branco, não é isso. Sim. Eu acho que eles continuam sendo tupiniquim, vivendo da forma tupiniquim, mas sem falar a língua. Mas isso eu acho que as duas coisas é importante valorizar e permanecer, né? Eu acho que isso que eu acho que tem que garantir, né? Garantir e enxergar também. Acho ótimo. Inclusive, acho ótimo algumas iniciativas. Acho, do Guarani. Você também já ensinou língua Guarani, né, Sandra? Assim, em cursos, essas coisas? Acho que eu já dei aula na UF. Pois é. Eu acho importantíssimo que tenha esses espaços dentro das academias, dentro das escolas, dentro das instituições, para ensino de línguas indígenas, sabe? Acho importante. Eu vi isso em São Paulo, aqui no Rio contigo, o Alberto também, né? Em outros lugares. É importante que a gente consiga essas parcerias nesses lugares também para esses cursos, que é bom tanto para quem é indígena e também para quem não é indígena, para entender, né, essas coisas da própria cidade. Você falou do Rio de Janeiro, eu lembrei aqui que tem, por exemplo, tem lugares, tem bairros no Rio de Janeiro que a tradução, né, de antigo significa lugar que está sempre alagado. E aí hoje as pessoas sempre reclamam assim, quando chove fica todo alagado aqui. Aí eu fico pensando, se você soubesse o significado do nome do lugar que você vive, você entenderia por quê, né? O Rio de Janeiro, São Paulo, é cheio de indígena, que é sabedoria, não é só simplesmente só falando assim, reforçar o que você falou. Quando eu dei aula de língua guarani, eu não dei aula para ensinar a falar a língua guarani, eu dei aula para exatamente explicar a partir da língua o fundamento da forma de ser guarani, o pensamento guarani. Foi muito importante para mim também. E hoje eu tenho vários alunos, meus alunos, considero alunos, né? Até hoje eles escrevem muita coisa sobre esse conhecimento. E eu achei muito interessante porque eu não ensinei, na verdade. Eu acho que é um encontro de conversa. Encontro de conversa, eu costumo dizer assim, encontro de Nhomonguetá é exatamente encontro de conversa, né? Encontro de conversa de várias outras pessoas. Então, a experiência diferente vai se unindo e exatamente para fortalecer aquilo que cada um traz, né? Não modificar, mas assim, o que pode contribuir o outro, né? Dessa forma. A partir da sua própria a língua, né? Como que pode contribuir e entender, né? Para contribuir. Assim, e eu acho que isso foi muito, para mim, foi muito gratificante também,
E é engraçado, uma vez, é como que a outra língua, assim, que, por exemplo, eu dei aula no Rio, aí uma vez era eu e um africano, iorubá, né, que estava dando aula. Uhum. Aí uma vez chamaram a gente para dar aula de matemática, né, para falar sobre matemática a partir da língua, né? Sim. E aí eu contei a história, né? Contei a história, como que... E eu tenho certeza que alguns podem entender o que eu tô querendo dizer, mas aonde é a matemática, né? Mas eles não entenderam quase nada, porque não entende, porque não Guarani. Aí eu achei que era só eu que eu estava meio confusa assim, mas eu do meu ponto de vista. Aí o Abu, né, que até hoje a gente se fala de vez em quando, ele mora no Rio, né, ele estuda aqui no Rio. E aí ele falou para mim, quando eu terminei de falar, né, apresentar, ele chegou a vez dele, que é a língua urubá, que ele é africano, fala um pouco. Agora ele fala melhor português. Na época ele não falava muito bem, não. E aí ele falou para mim, minha irmã, eu entendi tudo que você falou. Aí eu falei assim, na língua, ela falou assim, não é na língua, não, é da forma que você falou. Então, quer dizer, outra língua entende o que a gente fala, né? Do conhecimento. E aí ele contou a história contou a história da formação, como que eles são, o processo de educação deles, do grupo deles, né? E aí ele contou, foi contando história, assim, contando história. Aí matemática contando história, tipo, as pessoas que não têm essa cultura, eles não têm como perceber isso, né? Eles não percebem. Mas ele é urubá, fala, eu não entendo nada urubá, mas ele também não entende nada guarani, mas ele entendeu da forma, ele entendeu isso que eu chamo de viver na língua, né? De você entender o outro, a linguagem do outro, a partir da percepção da própria narrativa, né? Então, eu acho que foi muito interessante para mim. E, enfim, a gente pode contribuir também nesses espaços hoje, né? A gente fazendo esse tipo de trabalho, talvez, já que a gente agora, todos o nosso trabalho material físico que a gente pode ocupar, né? Não pode estar em determinado lugar, e eu acho que a gente pode fazer esse tipo de trabalho, de língua, ou falar sobre algo, por exemplo, eu falei lá no MASP que quando a gente vai fazer em Humanguetá, né, encontro de conversa, no nosso costume, a gente faz uma roda gigante e no meio uma fogueira grande, né? Claro que no MASP a gente não vai fazer isso, mas é importante a gente falar sobre fogueira, a importância da fogueira, a importância do Humanguetá, a importância das pessoas em torno, a forma de chegar, a forma de sentar, de estar, de se sentir bem. Eu acho que é importante falar sobre ela. Me lembrou uma coisa aqui, Sandra, que eu acho genial, assim, que você pensou e realizou. Eu vejo como um grande trabalho de arte também, e é genial. Eu não sei como é que você está. Está com fome? Antes disso, está com fome? Você já almoçou? Sei. Não, eu também, até estou comendo aqui. Ah, tá. O meu companheiro já fez o almoço, ele só está aguardando. Ah, tá. Então a gente vai falar rapidinho, depois a gente termina isso aqui para a gente almoçar. Se alguém quiser fazer uma pergunta também, fica aí livre para perguntar. Mas o que eu estava falando que eu acho genial, que você fez assim, que é disso da conversa, da roda de conversa, dessa troca de informação, né? Da troca de que cada um conhece uma parte das coisas também, né? E junta tudo o mundo. Que foi as rodas de fofoca, como é que era? Acho genial. Você podia levar isso para todo lugar, assim, onde poder conversar. Que, na verdade,
Fofocar, talvez, aí eu tentei traduzir, a tradução é muito importante por isso, né? Sim. Eu também, como a minha orientadora linguista, ela que sempre me ajuda a entender, compreender melhor para traduzir. Aí eu falei assim, vamos fofocar, né? Fofocar dá uma ideia do Niessé. Niessé quer dizer desejo de fala. Então, quando é desejo de fala, cada um fala o que pensa, o que gosta de falar, né? Ou de brincar. E aí, a partir dela, que a pessoa se sente bem. Aquilo que quer falar, aquilo que... Não importa o que quer falar, mas fala. Desejo da fofoca, né? E aí nós juntamos as mulheres e aí eu falei assim, no nosso costume em Guarani, os homens falam que a gente é fofoqueira, então a gente é fofoqueira mesmo, mas só que nós somos fofoqueira assumida. Uma fofoqueira assumida, não é porque é fofoqueira de ruim, não é porque a gente, geralmente as mulheres mais Guarani, elas falam mais, os homens falam menos, então é por isso que ele fala assim, Cunhanga é Inhessé, Cunhanga é muito mais falante, né? Mas isso dá uma complexidade, não é só fofocar também. Também é forma de falar, desejo de fala, ou que fala muito. Fala muito em Engatu. Engraçado, né? Engatu na Amazônia é língua geral, né? Engatu quer dizer que fala muito. Ou seja, duas formas de falar Nhangatu. Nhangatu pode ser palavra sagrado, ou Nhangatu pode ser que fala muito. A tradução em Nhangatu de Nhangatu é fala boa ou boa fala. Isso é de quem fala, né? E aí eu falei assim, vamos primeiro a gente fofocar. Aí, já que a gente somos fofoqueira assumida, aí a gente fizemos esse trabalho, roda de conversa, lá isso foi a iniciativa que nós fizemos ali no Campo de Santana, né, que foi muito legal, foram várias mulheres colocaram canga no chão, nós fizemos... Só que essa fofoca, como a gente, quando a gente faz aquele nhomonguetá sagrado, gostoso, aquela coisa toda, não existe um tempo, né, pra gente, a questão das coisas, que é diferente do Juruá, que eles têm todos os tempos, né, a gente também, é porque a nossa limitação requer isso, até isso fora da aldeia a gente faz, pois né, sim. Lá na aldeia, a gente tem reunião, né? Quando vai reunião, vai fazer aquele nhomonguetá, né? Uma conversa, um encontro de conversa. Todo mundo já leva o seu pratinho, sua comida, cada um vai contribuindo a cozinha. E aí, isso vai acabar só a hora que todo mundo terminar de falar o que quer falar, né? Então, eu acho que essa é a diferença, né? E eu não sei se é possível a gente praticar essa forma de encontro de conversa no meio da sociedade são muito limitados também, limitados de forma talvez é porque também não são acostumados, né? Não são acostumados e também tem regras, tem toda forma de sistema que também muitas vezes impede isso. Eu não sei, né, exatamente, mas eu acho que é possível. Vamos fazer isso no live agora. Fazer roda de fofoca por live. Acho genial isso. Tem uma pergunta aqui que é para você, que é a Lília Camelli. Não sei se fala assim, mas ela perguntou como pode trocar contato contigo. Ela é do Paraguai e fala Guarani. Então... eu tenho meu Facebook, né? Tenho meu Facebook, eu tenho também Instagram, também tenho. Facebook tá no Sandra Arareté. E aqui é o meu e-mail mesmo, Sandra@gmail, aqui no Instagram. E também
O que eu mais eu uso. Instagram não uso muito, uso mais Facebook. No Facebook melhor, né? É, De repente eu posso colocar, eu vou salvar a live, aí eu posso colocar o link aqui do teu Facebook e do teu e-mail para ela entrar em contato. Bom, Sandra, acho que é isso. Eu também estou com fome. a gente tem que Já. comer, a gente não, é, aqui já fizeram para mim, já me deram, tá tudo pronto, só comer mesmo, mas Eu ainda vou fazer ainda aí. A Romina, nossa amiga, falou aqui que vai ter um papo de bruxa. Ela também tem projeto, né? Papo de bruxa, que também é um outro modo de roda de fofoca, acho. No sábado. Você quer falar desse pessoal assistir aí, você e a Romina? No sábado? Sim, eles estão convidados, a gente vai falar sobre isso, sobre a forma de falar mesmo, só que aí mais assim, sobre a questão das mulheres mesmo, e quem quiser participar, homem, mulher também não tem problema, eu não tenho problema com isso, né? Eu falo o que eu penso, e aí eu não tenho vergonha de falar. Então, eu acho que está todo mundo convidado, né, e participar desse projeto é muito interessante, que a gente a força feminina, de uma forma de trazer uma forma mais de a gente se preparar para aliviar o nosso anseio, nossa forma, porque a gente passa por várias coisas e eu acho que carrega muita coisa e então, eu acho que nós mulheres temos o nosso momento de catar piolho da outra, eu acho que isso é importante, né? Uhum. E eu acho que mais ou menos isso, essa ideia das próprias mulheres também saber receber a outra, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Bom, acho que é isso. Então, para terminar, você quer deixar um recado, falar alguma coisa? Eu adorei conversar assim com você e com outras pessoas aí também, assim. Eu acho que nós temos muita coisa a compartilhar, talvez. Falar um pouco da nossa experiência também, eu acho que isso é fundamental, né, nesse momento, de a gente ou buscar outro meio de a gente enfrentar esse pandemia, que não é só a pandemia coronavírus, mas também a pandemia do próprio governo. Então, eu acho que nós temos que dialogar com serenidade, com a arte, com a nossa sabedoria. Eu acho que nós temos contribuído assim em cada momento, em cada minuto, isso com outras pessoas. E live, outra coisa para falar fofoca, talvez, você contar outra coisa que às vezes. Mas não é amor, não. Pode ser outro momento, a gente pode fazer outro momento, tá bom? Mas é muito obrigada mesmo. Nossa, é ótimo te ver, assim, saudade já, há muito tempo que a gente não estava se vendo desse pandemia, né? É maravilhosa, sou teu fã de sempre, então adoro muito você e foi muito bom te ver, conversar. Vamos ver aí como a gente pode depois marcar uma outra live para conversar de outros assuntos. Mas com fogueira. Espero que tudo isso passe logo para a gente fazer aí uma volta de novo à nossa caminhada, né? Com mais força e agora com novos conhecimentos. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu a gente. Eles também são maravilhosos. A Nina aí, todo mundo. A Nina estava, o Pablo, o Daniel Dinato, a Rafa, um monte de gente aí querida, a Dani também, todo mundo, vários parentes. Um abraço para vocês, fiquem bem, se protejam e espero que a gente se encontre por aí depois de toda essa pandemia. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.